Livro Generais da Oração, William Seymour. Um dos maiores avivamentos de todos os tempos foi precedido por um dos maiores terremotos de todos os tempos. Eram 5:03 da manhã do dia 18 de abril de 1906. A cidade de São Francisco estava quieta naquela manhã, apesar da noite movimentada. Já nessa época, ela possuía cerca de 42 bancos. A vida cultural era dinâmica graças aos 5 jornais, aos restaurantes franceses, aos teatros e à ópera, situada na Mission Street. O Orpheum, ou Pharoah, podia acolher 3.500 pessoas. De um ponto de vista arquitetônico, ela era a cidade mais bonita e mais envolvente do oeste americano. Magnatas da estrada de ferro e das minas de ouro construíram magníficas residências em Nob Hill. São Francisco era a 9ª maior cidade americana, um gigante sobre a costa ocidental. Era, sem dúvidas, considerada o orgulho do estado da Califórnia, onde fica Los Angeles, local do grande avivamento da Rua Azusa, liderada por William Seymour. Por ser considerada a porta do Pacífico pela qual transitava a potência econômica e militar americana para a Ásia, ela mantivera-se durante 6 décadas como centro financeiro, comercial e cultural do Oeste. A história jamais irá esquecer aquele amanhecer. Nem todos dormiam. Alguns faziam o café da manhã, outros se preparavam para sair para o trabalho e outros estavam quase terminando seu expediente noturno. Às 5:14, o inesperado aconteceu. Repentinamente, a cidade foi atingida por um estrondoso terremoto com magnitude estimada na média de 8.0 na escala Richter. As estruturas da cidade foram abaladas. Os efeitos foram tão devastadores que esse terremoto ficou conhecido como The Great San Francisco Earthquake, o Grande Terremoto de São Francisco, ou somente apelidado como The Great Quake, o maior dos Estados Unidos, já registrado na escala Richter. O terremoto teve duração de 28 segundos apenas. Pequenas faíscas de fios elétricos provocaram um grande incêndio por toda a cidade. Cerca de 28.000 prédios tiveram que ser reconstruídos, incluindo a maioria das casas e praticamente todo o centro financeiro. O grande incêndio. Frank Bertelsmann declara: quarta-feira, dia 18 de abril, o grande terremoto de São Francisco ocorreu e devastou a cidade e os arredores. Eu senti que o Senhor estava respondendo às nossas orações concernentes a um avivamento à própria maneira. À sua própria maneira. O terremoto de São Francisco fora verdadeiramente a voz de Deus para o seu povo na costa do Pacífico. Foi usado de forma poderosa para convencer os incrédulos e preparar para a graciosa visitação que viria depois. Bertelsmann diz que os homens estavam a ponto de estourar e havia uma poderosa convicção sobre o povo em geral. As pessoas pareciam cair aos pedaços mesmo na rua, sem nenhuma provocação. Havia como que uma cerca feita pelo Espírito em volta da missão Azusa. Quando as pessoas a atravessavam a 2 ou 3 quarteirões de distância, eram tomados pela convicção dos seus pecados. O terremoto de São Francisco desestruturou a cidade e preparou-a para um incêndio sem precedências, que tornou necessária a sua reconstrução. Do mesmo modo, o que ocorreu na Rua Azusa atingiu as estruturas do cristianismo histórico institucional, desde o avivamento inglês, que atingira a América no século XVIII, a igreja se confinara em sua estrutura sem causar grande impacto no mundo.
Foi necessária uma grande manifestação da glória de Deus, como um verdadeiro terremoto, provocado pelas orações de homens e mulheres sedentos por sua presença. Os alicerces eclesiásticos foram abalados e deu-se o início a um grande e poderoso avivamento que espalhou o fogo de Deus por todas as nações da terra, levando a igreja a uma reconstrução profunda que mudou para sempre os rumos da sua história. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou um incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, 4 a 5. Corações incendiados pela presença de Deus. Martin Lloyd Jones, 1993, afirma em seu livro Avivamento que quando a igreja está acostumada, que quando a igreja está numa condição de avivamento, vocês não precisam exortar as pessoas a louvarem a Deus. Vocês não conseguirão fazê-las parar. Elas estão tão imersas na presença de Deus. Até mesmo seus rostos o mostram. Ficam transfiguradas. E quando o Espírito Santo que vem com poder, mas acontece numa hora do que poderia acontecer em 50 ou 100 anos como resultado de nossos esforços. Foi isso que ocorreu na Rua Azusa. Milhares de pessoas simplesmente foram atraídas pela presença de Deus. Já havia lenha suficiente na lareira do coração de Seymour, retiradas do seu conhecimento do avivamento do século XVIII. Protagonizado por John Wesley, Jonathan Edwards e George Whitefield. Bastaram algumas fagulhas provocadas por um homem chamado Charles Parham, que influenciou Seymour a buscar pelo avivamento, e o sopro dado pelas notícias do grande avivamento do país de Gales para que o fogo do avivamento incendiasse o púlpito da Rua Azusa e, a partir daí, de igrejas em todo o mundo. Entre 1904 e 1905, chegaram a Los Angeles notícias do avivamento ligado a Evan Roberts, do país de Gales, Grã-Bretanha. Os folhetos escritos por Frank Bertman, que mantinha correspondência com Roberts, e o livro escrito por S.B. Shaw, chamado The Great Revival in Always, foram amplamente lidos em Los Angeles entre 1905 e 1906 e se encorajou o início das reuniões de oração em Gales, verdadeiros braseiros que acabaram acendendo o fogo de Deus. Então o céu se abriu e o Espírito de Deus foi derramado na Rua Azusa. Da mesma forma, nós estamos às portas do grande avivamento da última hora. As convulsões sociais e históricas que têm acontecido em nossos dias estão preparando a terra para a sua chegada. O último grande avivamento. Segundo C. H. Dodd, haverá um grande avivamento que inaugurará o período do fim. O texto apresenta 5 fatos sobre o último grande avivamento. 1. Este avivamento será global, Joel 2:28. 2. Mobilizará crianças com força profética, Joel 2:28. 3. Projetará sonhos no coração dos velhos, Joel 2:28. 4. Trará uma grande multiplicação de jovens visionários, Joel 2:28. 5. Será seguido por sinais, prodígios e maravilhas, Joel 2:32. Evan Roberts, líder do movimento de Gales, profetizou: há pouco mais de 100 anos atrás, o mundo será varrido pelo Espírito Santo, como por um vento forte e poderoso, trazendo a chuva do avivamento. Aleluia! Quando a glória de Deus se manifesta. Senti tremenda pressão interior para ir à reunião daquela noite. Era a minha primeira visita à missão Azusa. O irmão Seymour estava lá, dirigindo. A arca do Senhor começou a se mover vagarosamente, mas com firmeza em Azusa. Aos poucos, levantou-se uma onda de vitória, mas tudo isto veio de um pequeno começo, uma pequenina chama.
Verifiquei que o terremoto havia aberto muitos corações. O povo ficou abismado. Na missão Azusa, tivemos um tempo de grande poder. Os irmãos se humilhavam. A atmosfera própria do céu estava ali. Muitas pessoas estavam de pé, tremendo sob o poder de Deus. Repentinamente, o Espírito Santo caía sobre toda a congregação. Deus mesmo fazia os apelos. Homens caíam por toda a casa como mortos numa batalha, ou corriam ao altar em massa buscando a Deus. A cena muitas vezes parecia uma floresta cheia de árvores caídas. Uma cena assim não poderia ser imitada. Não me lembro de ter visto um apelo sequer naqueles dias. Deus mesmo os chamava, e o pregador sabia quando parar. Quando Deus falava, todos obedecíamos. Esse relato foi feito por Frank Bertman, um dos pregadores nos cultos de avivamento da Rua Azusa, onde ocorreu um dos maiores avivamentos da história, liderado por William Seymour. Os folhetos escritos por Bertman e o livro escrito por S.B. Shaw encorajou o início das reuniões de oração em chalés, verdadeiros braseiros que acabaram acendendo o fogo de Deus. Então o céu se abriu e o Espírito de Deus foi derramado na Rua Azusa. Desde então, cerca de 600 milhões de pessoas foram incendiadas pelo Evangelho. Onde tudo começou. Em agosto de 1905, a senhora Lucy Farrell, uma viúva afro-americana, entregou a igreja que acabara de fundar em Houston sob a liderança de Seymour. Ela passou os vários meses seguintes como governanta, cuidando das necessidades da família de conhecido evangelista de cura, Charles Fox Parham. Desta forma, Seymour tornou-se mais próximo dele, incentivado por Farrell. Seymour começou a estudar na Escola Bíblica Bethel, organizada por Parham no início de 1905, para aprender sobre o batismo no Espírito Santo. Foi nessa escola bíblica, em Topeka, Kansas, que se deu um grande derramamento do Espírito Santo antes mesmo daquele que ocorreu na Rua Azusa. Paul David Coe conta que em 1898, depois de estudar o livro de Atos, Parham levou os alunos da escola a buscarem o batismo no Espírito Santo. E no dia 1º de janeiro de 1901, uma aluna, Agnes Osman, recebeu o batismo com a manifestação do dom de falar em línguas estranhas. Nos dias seguintes, outros alunos e o próprio Parham também receberam a experiência e falaram em línguas. A partir deste momento, ele começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo e deu início a um jornal chamado The Apostolic Faith, a fé apostólica. Não há nada mais natural para Deus do que o sobrenatural. Charles Parham dizia que o cristianismo é 100% sobrenatural. Ele era um homem de oração, poderosamente usado por Deus em curas e milagres, e isso influenciou profundamente a vida de William Seymour. Robert Liardon conta em seu livro Generais de Deus que os alunos e professores passavam dias e noites reunidos em oração e estudo da palavra. Enquanto isso, Seymour, que pastoreava a pequena igreja Holiness, passou a orar 5 horas por dia para receber também o poder do Espírito Santo em sua vida. Acredito que esta busca de Seymour e o seu contato com Parham começaram a dar uma forma embrionária para o avivamento, que nasceria pouco tempo depois. Liardon diz que ele se inspirava muito em John Wesley e seus contemporâneos, Whitefield e Edwards, que acreditavam numa vida intensa de oração, santidade, na mensagem pregada no poder do Espírito Santo. Todo incêndio começa com uma fagulha e todo avivamento começa com oração. David Young Shaw declarou: creio firmemente que pode haver avivamento em qualquer lugar, desde que as pessoas se entreguem à oração. A.W. Tozer chega a afirmar que o avivamento só vem
para quem o deseja com uma angustiosa intensidade expressa na oração perseverante. Aleluia. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias 29, 12 a 14. O poder das reuniões de oração. Após a escola bíblica, William Seymour mudou-se para Los Angeles e intensificou sua busca por avivamento. Se a oração acende o fogo do avivamento, a reunião de oração é o braseiro. Uma intensa reunião de oração brotou naturalmente na casa da família Asbury, na rua Bonnie Bray, número 214, onde Seymour se hospedava. Em toda a história, a reunião de oração tem sido o útero onde os avivamentos são gestados. Em uma dessas reuniões de oração, ocorridas na rua Bonnie Bray, o grupo levantou uma oferta para poder trazer Lucy Farrell, uma amiga de Seymour que já tinha recebido o batismo no Espírito Santo, da cidade de Houston. Farrell orou por um dos participantes da reunião. O poder do Espírito Santo veio sobre ele, então ele caiu no chão sob o impacto do poder de Deus e começou a falar em línguas estranhas. Mateus 18, 18 a 24. Na reunião do dia 9 de abril de 1906, o poder do Espírito Santo caiu sobre todos e a maioria das pessoas presentes começou também a falar em línguas. David Cool conta que algo extraordinário aconteceu. Jane Moore, que mais tarde se casou com William Seymour, começou a cantar e a tocar piano, apesar de nunca ter aprendido a tocar. A partir desta noite, a casa na rua Bonnie ficou lotada com pessoas buscando batismo no Espírito Santo. Dentro de poucos dias, o próprio Seymour, que já estava mergulhado na presença de Deus através da sua prática diária de oração, também recebeu o batismo e o dom de línguas. Posteriormente, então, tiveram que se mudar para a rua Azusa, onde o rio de fogo fluiu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Quando as brasas se ajuntam. Matthew Henry dizia que, sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a orar. Quando as brasas se juntam, o fogo aparece. Andrew Murray declarou que a oração é o poder mediante o qual acontece aquilo que de outro modo não aconteceria. Por isso, ela é a chave do avivamento. Trata-se de algo que somente Deus pode fazer. Gosto muito do que Soren Kierkegaard fala sobre a oração. Na oração, a verdadeira relação não acontece quando Deus ouve aquilo pelo que se ora, mas quando a pessoa que ora continua orando até ser ela quem ouça o que Deus quer. As brasas se espalham. William Seymour aumentou seu tempo diário de oração para 7 horas por dia, pedindo que Deus lhe desse aquilo que Parham pregou, o verdadeiro Espírito e o fogo, com línguas e o amor e o poder de Deus como os apóstolos tiveram. O investimento pessoal a sós com Deus fez com que o coração de Seymour se aquecesse de tal modo que contagiou aos demais. As reuniões foram transferidas para a Rua Azusa e desde então as multidões estão vindo. As reuniões começam por volta das 10 horas da manhã e mal conseguem terminar antes das 20 horas ou 22, e às vezes vão até as 2 horas ou 3 da madrugada, porque muitos estão buscando e outros estão caídos no poder de Deus. As pessoas estão buscando no altar 3 vezes por dia e fileiras e mais fileiras de cadeiras precisam ser esvaziadas e ocupadas com o que estão buscando. Não podemos dizer quantas pessoas têm sido salvas e santificadas e batizadas com o Espírito Santo e curadas de todos os tipos de enfermidade.
Muitos estão falando em novas línguas e alguns estão indo para campos missionários com o dom de línguas. Estamos buscando mais do poder de Deus. The Apostolic Faith, Jornal da Missão da Rua Azusa. Quando as orações são respondidas. Ao ver que as suas orações estavam sendo respondidas e verificando que a casa na rua Bonnie Brown estava pequena demais para receber o número crescente de pessoas, Seymour e outros passaram a procurar um lugar para se reunirem. Instalaram-se num prédio que havia sido uma igreja metodista episcopal na rua Azusa, número 312. O lugar havia sido utilizado como estábulo e depósito e estava bastante danificado. Apesar disso, Seymour e a nova congregação removeram os escombros e construíram um púlpito com 2 caixas de madeira de bancos de tábuas. Seymour realizou o primeiro culto na Rua Azusa no dia 14 de abril de 1906. Foi ali, naquele lugar tão simples, que o Espírito Santo transformou aquelas vidas preciosas em labaredas de fogo. Havia um anseio pessoal por mais de Deus no coração dos fundadores da missão da fé apostólica, que acabara de nascer. Isael de Araújo diz no dicionário do movimento pentecostal que os cultos recém-iniciados atraíram a atenção da imprensa da cidade. O Los Angeles Times enviou um repórter ao culto noturno na primeira semana de existência da missão. O artigo resultante serviu como propaganda gratuita, apesar de seu patente tom aviltante. Em Azusa, apesar de os cultos serem longos, o tempo passava sem que ninguém notasse. As reuniões eram de forma geral espontâneas, todos traziam suas candeias para receberem o fogo de Deus, para acenderem as suas lâmpadas. Tu, pois, ordenarás aos filhos que te tragam azeite puro de oliveiras batidas para o candeeiro para fazer arder as lâmpadas continuamente. Êxodo 27, 2. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Salmo 18, 2. Quando o céu e a terra se conectam. Nos seus primeiros dias, a música era a capela, embora 1 ou 2 instrumentos fossem tocados. Assim como o sonho de Deus invadiu os sonhos dos homens naqueles dias, o céu invadiu a terra, a voz de anjos permeou a atmosfera do lugar com cânticos celestiais cheios de glória. Cantava-se hinos espirituais naturalmente. Houve diversos testemunhos de pessoas que disseram ter ouvido o som da música de anjos. Os cultos incluíam cânticos, testemunhos dados por visitantes ou lidos daqueles que escreviam para a missão, oração, momento de apelo para que as pessoas aceitassem a Cristo, apelo à santificação ou ao batismo no Espírito Santo e, obviamente, pregação. Os sermões normalmente eram espontâneos. A.J. Seymour era claramente o encarregado da pregação. Porém, havia bastante liberdade para os pregadores visitantes. A oração pelos enfermos era também uma parte frequente nos cultos. Inúmeros milagres ocorriam até mesmo a caminho dos cultos. A glória do Senhor. Muitos gritavam, ficavam impactados pela unção ou caídos no poder. Algumas vezes havia períodos de prolongado silêncio ou de cânticos em línguas. Nenhuma coleta era feita, mas havia um receptáculo próximo à porta para as ofertas. A unção de Deus era tão tangível que os milagres explodiam naturalmente durante as reuniões. Há notícias de que aqueles que chegavam de trem, vindos de outros lugares, assim que desciam na estação, já eram impactados pela atmosfera que permeava a cidade naqueles dias. O próprio local de reuniões tinha uma espécie de atração inexplicável santa. Emílio Conde conta no livro História das Assembleias de Deus que W. Seymour não era um pregador eloquente, porém seu coração ardia de zelo pela pureza da obra do Senhor, e sua mensagem era vivificada pelo Espírito Santo.
Seymour pregava e voltava a sentar-se em sua cadeira do púlpito, colocando o rosto entre as mãos. Emílio diz que, dentro em pouco, o avivamento alcançou os grandes centros urbanos, inclusive Chicago. Atraído pelos acontecimentos do avivamento, Gunnar Wingren buscou saber o que realmente estava acontecendo nesta cidade. Diante da demonstração do poder divino visto em Chicago, ele creu e foi batizado no Espírito Santo. Algum tempo depois, Wingren e Daniel Berg participaram de uma reunião de oração onde o Senhor lhes falou poderosamente através de uma mensagem profética. Eles deveriam partir para pregar o evangelho num lugar chamado Pará. Nenhum dos presentes conhecia aquela localidade. Após a oração, os dois jovens foram a uma biblioteca à procura de um mapa que lhes indicasse onde o Pará estava localizado. Foi quando descobriram que se tratava de um estado do norte do Brasil. Eram tochas daquela mesma fogueira que começara a arder em Chicago, acesa pelo fogo procedente da Rua Azusa. Assim se deu o início da obra missionária que deu origem às Igrejas Assembleias de Deus, que é atualmente a maior igreja do país. Mudando o curso da história. O avivamento da Rua Azusa deu uma nova fisionomia ao cristianismo e preparou a chegada para o maior avivamento de todos os tempos, que ocorrerá em breve. Este avivamento preparará a igreja para a volta gloriosa de Jesus. Frank Bartman diz que a obra era cada vez mais clara e forte em Azusa. Deus operava poderosamente. Os participantes dos cultos percebiam que em breve Deus faria algo de extraordinário. O fogo se espalhou rapidamente. Bartman comenta que parecia que todos tinham de ir à Rua Azusa. Haviam missionários vindos da África, Índia e ilhas oceânicas. Pregadores e obreiros atravessavam o continente e vinham de ilhas distantes, motivados por uma atração irresistível por Los Angeles. Além daqueles que vieram dos Estados Unidos e do Canadá, missionários em outros países ouviram sobre o avivamento e visitaram a humilde missão. Fogo e glória. D.L. Moody disse certa vez que a melhor maneira de avivar uma igreja é fazer uma fogueira no púlpito. Os eventos que ocorreram na Rua Azusa estavam inseridos dentro de um grande contexto de avivamento mundial, promovido pelo Espírito Santo para preparar a história para o último grande avivamento, para a última colheita. O grande avivamento em Gales, que já estava ocorrendo desde 1904, foi um dos fatos responsáveis por alimentar a chama em Los Angeles. Frank Bartman, que trocava correspondências com Evan Roberts, jovem que foi usado por Deus no país de Gales, espalhava as notícias dos acontecimentos do avivamento galês e incentivava a fé entre aqueles que estavam sedentos por avivamento na América. O irmão Seymour normalmente se sentava atrás de duas caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Ele costumava manter sua cabeça dentro da caixa de cima durante a reunião em oração. Não havia nenhum orgulho lá. Os cultos continuavam quase sem parar. Não houve nenhum pregador especial por tal hora. Tudo foi espontâneo, ordenado pelo Espírito. Nós queríamos ouvir de Deus através de qualquer um que ele poderia usar para falar, declarou Frank Bartman. William Seymour era cego de um olho, filho de escravos. O irmão Seymour, como era chamado, foi aceito como líder nominal da missão. O púlpito era o fogareiro da missão. Nas mãos do Espírito Santo, um homem como Seymour pôde se tornar uma arma de alta periculosidade contra as forças do mal na pregação ungida da palavra de Deus. Seymour era um homem simples, porém cheio do fogo de Deus. O grande incêndio formado por uma pequena labareda tocou toda a terra, como herança direta do avivamento da Rua Azusa.
Estima-se, como já foi colocado, que cerca de 600 milhões de pessoas se achegaram a Jesus como seu Salvador especial. Houve um auge inicial entre 1906 e 1908 e o segundo aconteceu em 1911. Sidney Ostrom, da Universidade de Yale, diz que ele exerceu mais influência do que qualquer outro líder afro-americano na história dos Estados Unidos. William Seymour foi listado como um dos maiores líderes cristãos do século XX. Transformados pela atmosfera da presença. Uma atmosfera de glória permeava aquele lugar, envolvendo cerca de 8.000 pessoas que tentavam se espremer dentro daquela tenda enorme erguida em Dallas, Texas. A cidade estava debaixo de uma grande nuvem de avivamento. Havia filas enormes de pessoas tentando entrar naquele culto de 11 de agosto de 1912. Não havia mais como estacionar os veículos, embora a equipe de F.F. Bosworth estivesse se preparado para este evento. As notícias dos milagres ocorridos nas noites anteriores atraíram as multidões. A presença de Deus era perceptível no lugar. Deus estava usando com poder aquela mulher simples de Nova Lisboa, Ohio, como uma pregadora excepcional. Maria Woodworth Etter foi chamada por Deus para inaugurar um novo tempo na pregação. Era o ano de 1912. E uma mulher comum estava realizando uma obra em comum. Ali estava uma prova viva de que o Senhor pode usar aqueles que se colocam em suas mãos. Este relato foi feito por F.F. Bosworth. Dias de glória. Bosworth segue relatando o que se passou na cruzada com Maria Woodworth Etter fazem cerca de 2 semanas desde que a nossa querida irmã Etter se juntou a nós na reunião. Damos glórias a Deus pela maneira como Ele a tem usado todas as noites na pregação do Evangelho e para demonstrar o maravilhoso poder do Filho de Deus. O interesse das pessoas aumenta a cada noite. Na noite passada, havia milhares de pessoas dentro e ao redor da tenda. Muitos choram ao ver os doentes e aflitos sendo curados pelo poder de Deus todas as noites. Entre aqueles que foram curados ontem à noite, havia um mudo, 36 anos de idade, que nasceu surdo e mudo. Ele veio de Oklahoma e foi instantaneamente curado na primeira reunião. Pecadores choraram quando viram que ele podia ouvir e gritar louvores a Deus. Ontem de manhã, um maravilhoso milagre foi forjado em um menino órfão de 15 anos de idade, Emmett Martin. Seu braço direito ficou paralisado quando ele tinha 1 ano de idade. Ele nunca foi capaz de levantar o braço acima da cabeça ou para abrir e fechar a mão. Seu outro braço, estava em talas em uma tipóia, gravemente ferido por cair de bonde há 1 semana. As bandagens e talas foram removidas e o braço ficou instantânea e perfeitamente curado, quando a irmã Etter ordenou-lhe em nome de Jesus que estendesse o braço paralisado. Ele levantou as 2 mãos acima da cabeça e gritou louvores a Deus. Reproduzido de palavra e testemunho a partir de um relatório de F.F. Bosworth, Dallas, Texas, de 11 de agosto de 1912, extraído do livro Signs and Wonders, 1997.